Devemos rememorar que a Lei 12.015 de 2009 fez inserir no Código Penal brasileiro chamado estupro de vulnerável. De acordo com esse tipo penal, plasmado no artigo 217-A, é crime a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ou com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Meus amigos, a partir da dicção do mencionado dispositivo, percebe-se que não haveria margem de flexibilização para se admitir a relação sexual com menor de 14 anos, ao menos a partir, logicamente, de uma interpretação literal. Não obstante, há sim doutrinadores contrários ao tratamento rígido, razão pela qual se utilizam do raciocínio da exceção de Romeu e Julieta. Em que consiste, Ives, a chamada exceção Romeu e Julieta? Anote aí no seu caderno, porque essa questão é de prova. Eu já vi cair na segunda fase do Ministério Público, para a prova de promotor de justiça. Beleza? Trata-se, portanto, de uma tese defensiva, segundo a qual, se o agente praticasse sexo consensual, ou seja, conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com uma pessoa menor de 14 anos, não deveria ser condenado se a diferença entre o agente e a vítima não fosse superior a 5 anos. Exemplo, Tício, com 18 anos e um dia, pratica sexo com sua namorada de 13 anos e 8 meses. Pela exceção de Romeu e Julieta, Tício não deveria ser condenado por estupro de vulnerável. A teoria recebe esse nome por inspiração da peça de William Shakespeare, na qual Julieta, com 13 anos, ela mantém relação sexual com Romeu. Assim, Romeu, em tese, teria praticado estupro de vulnerável. Meus amigos, a exceção de Romeu e Julieta, em regra, não é aceita pela jurisprudência, ou seja, mesmo que a diferença entre o autor e a vítima seja menor que 5 anos, mesmo que o sexo seja consensual e mesmo que eles sejam namorados, não importa, em regra haverá o quê? O crime de estupro de vulnerável. Entretanto, importante mencionar um caso específico em que o STJ absolveu o réu. Vejamos o seguinte caso concreto. Caio, na época, com 18 anos de idade, ele conhece Maria, que tinha apenas 12 anos e alguns meses. Depois de conversarem por algum tempo, Caio foi até a casa de Maria e pediu aos seus pais permissão para namorá-la. A permissão foi dada pelos pais, apesar da idade da declarante, ou seja, de Maria, de 12 anos. Beleza? Cerca de 4 meses após o início do namoro, Caio e Maria mantiveram a primeira relação sexual. Os pais da menina, os pais da Maria, não sabiam que ela estava mantendo relação sexual com Caio. Maria só contou para a mãe que estava mantendo relação sexual quando desconfiou que estava grávida. Meus amigos, após a confirmação da gravidez, os pais de Maria conversaram com Caio e decidiram que o melhor para a sua filha, o melhor para Maria, para a menina e para o bebê, era que fossem morar juntos, ou seja, Maria e Caio fossem morar juntos. Depois que o bebê nasceu, já tinha alguns dias, a polícia fez o que? Instaurou um inquérito policial para apurar o crime de estupro de vulnerável, praticado por Caio. Nesse inquérito, Maria declarou que todas as relações sexuais foram consensuais e que mora com Caio e que desejava viver com ele para criarem o filho juntos. Caio, ele foi denunciado e condenado em primeira instância como incurso no artigo 217-A, combinado com o 234-A3 do Código Penal em continuidade delitiva, a pena de 14 anos de reclusão em regime fechado.
A sentença, meus amigos, foi mantida pelo Tribunal de Justiça e, inconformada, a defesa recorreu para o STJ, que absolveu o réu. O STJ entendeu no julgado, lá no agravo regimental, no RESP 1919-722 de São Paulo, que a hipótese trazida nos presentes autos apresentaria particularidades que impediriam a simples subsunção da conduta narrada ao tipo penal incriminador. O STJ, prosseguindo no julgado, afirmou, né, diante de um exame acurado das nuances do caso concreto, que, embora formalmente típica, não se constituiria infração penal, haja vista a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado. De fato, para o STJ, tratou-se de dois jovens namorados cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição do núcleo familiar. Verificou-se, portanto, particularidades que impediriam o julgamento uniforme no caso concreto, sendo necessário proceder, né, na visão do STJ, ao chamado distinguishing, ou distinção, de modo que a condenação de um jovem de 20 anos que não ofereceria nenhum risco à sociedade ao cumprimento de uma pena de 14 anos de reclusão revelaria uma completa subversão ao do direito penal, em afronta, segundo o STJ, aos princípios fundamentais mais basilares, em rota de colisão direta com o quê? Com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, dessa forma, estando a aplicação literal da lei na contramão da justiça imperativa, seria o que, meus amigos, para o STJ? A prevalência do que é justo, utilizando-se as outras técnicas e formas legítimas de interpretação, ou seja, de hermenêutica constitucional. E há outros aspectos que foram levados em conta pelo STJ, sobretudo na situação em foco que afastou a ocorrência da objetividade jurídica do estupro de vulnerável, sobretudo por conta do nascimento desse filho de Maria e de Caio. E a partir disso, um novo bem jurídico também mereceu atenção e absoluta proteção, qual seja a criança aí e futuro adolescente, no caso o bebê, beleza? Meus amigos, o caso concreto que comentamos é exceção. Foi um caso bem particular que o STJ julgou. A regra é a não flexibilização pelo STJ. Inclusive, essa questão já foi colocada, como falei para vocês, na prova de segunda fase de promotor de justiça. Vejamos o seguinte exemplo que também chegou ao STJ. Mévio, de 49 anos de idade, era professor de um município do interior e participava de um projeto escolar. No projeto, ele conheceu Yuli, então com 13 anos de idade, e iniciou um relacionamento amoroso. Após algum tempo, a menina manteve a sua primeira relação sexual com Mévio. Esse relacionamento foi mantido em segredo dos pais de Yuli. Inclusive, frequentemente, a menina mentia para a mãe para poder se encontrar com Mévio. A genitora de Yuli finalmente tomou conhecimento do relacionamento amoroso por meio de um guarda do parque, ocasião em que relatou os fatos à polícia e ao conselho tutelar. Naquela oportunidade, meus amigos, Mévio chegou aí à residência de Yuli para pedir autorização para namorá-la, o que foi negado pela mãe em razão da diferença da idade entre eles. Não é isso? Mévio com 49 e Yuli só com 13. Em razão desses fatos, Mévio ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de estupro de vulnerável e, ao final da instrução, Mévio foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Após o trânsito em julgado, a defesa ingressou com revisão criminal, alegando que o seu caso, meus amigos, era semelhante ao que narrei anteriormente. Ou seja, o que o STJ decidiu lá naquele agravo regimental que eu falei para vocês do exemplo anterior, do RESP 1919,
722 de São Paulo. Não é isso? Anteriormente que expliquei para vocês. Alegaram que era a mesma situação, razão pela qual deveria ser aplicado o mesmo entendimento. Eu pergunto a vocês, vocês acham que o STJ concordou com os argumentos da defesa de Mévio? Não, não concordou. Nos termos, inclusive, da súmula 593 do STJ, o constrangimento da vítima menor de 14 anos e o seu namoro com o acusado não afastam a existência do delito de estupro de vulnerável. Nessa linha de intelecção, de raciocínio, a jurisprudência do STJ ela tem sistematicamente rejeitado a tese de que a presunção de violência é termo que nem é mais utilizado na atual redação do Código Penal, ou seja, agora você tem só a questão do estupro de vulnerável, pode ser relativizada à luz do caso concreto, ou seja, você não relativiza mais essa questão da violência e da presunção, não se presume mais. O STJ entendeu que não se admite o distinguish aqui nesse caso. Não é a mesma situação do outro julgado. Beleza? Caso de dois jovens namorados cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima lá, sobrevindo o filho e a efetiva constituição do núcleo familiar. E esse foi o caso que a gente narrou anteriormente. Nas hipóteses em que não há o consentimento dos responsáveis legais, somado ao fato do acusado possuir gritante, meus amigos, diferença de idade da vítima, o que invalida qualquer relativização de presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. Isso, meus amigos, foi julgado pela 5ª turma do STJ no agravo regimental no HC 804/741 do Mato Grosso do Sul, em 14 de março de 2023. Beleza? Assim, meus amigos, com a súmula 593, o STJ não apenas afastou a possibilidade de flexibilização a partir do eventual consentimento da vítima, como também o que desqualificou para fins de consumação do delito a experiência sexual anterior ou da existência de relacionamento amoroso. Não há, pois, meus amigos, que falar o que? Na exceção Romeu e Julieta. Então, para a sua prova, você tem que dizer que o STJ não admite a exceção Romeu e Julieta. Tranquilo? Forte abraço e até o próximo encontro!